E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo sobre um subtipo de criatura de Chaotic, falando hoje sobre as criaturas Royal, ou da realeza, que é a realeza Mypidian, todos eles são da tribo Mypidian e são o nível mais alto. São os nobres, são quem toma as decisões, já que não existe um líder unificado para os Mypidians, existe apenas o Conselho Real. Vamos falar então sobre os principais membros desse subtipo no Chaotic TCG. Começando com o Ariel, ele é uma carta da primeira coleção de Chaotic, Dawn of Perrin. Apareceu algumas vezes na animação, seja em Perrin, no baralho do Peyton, e ele tem o elemento vento, comum dos Mypidians, status bem ruinzinhos, energia baixa também, que era comum para as cartas Mypidian dessa época, e uma invisibilidade Strike 15, o que era até bom para o comecinho do jogo, né? 15 não é ruim. Bilkian, esse além de ser Royal, também é um conjurador, já apareceu no vídeo dos conjuradores também. Energia baixa, nenhum elemento, status baixos, dois contadores e as habilidades de reduzir o dano das feras da guerra em 10, e se você pagar mais um contador, reduz em mais 10. Se pagar os dois, reduz então em 30. Enfim, é um conjurador interessante, e o subtipo Royal dá a ele alguns benefícios, como o suporte que eu vou falar no final do vídeo. Grunt Kai, o Mypidian General. Assim como os Dainians colocaram um nobre para ser o general deles no exército, os Mypidians colocaram um Royal para isso. E o Grand Kai é um general muito bom. Ele não tem status lá muito ruins, tem uma energia alta e o elemento vento, mas o ideal dele é ser mesmo um suporte, porque na habilidade dele diz que, na sua vez, quando você é o jogador ativo, todas as suas outras criaturas vão ganhar habilidades. Intimidate energia 10, se você controla um submundo, 25 em cada disciplina, se você controla um do outro mundo, e a prova de água 25, se você controla um Dainian. Esse é a prova de água, é bem efetivo contra os Mypidian, quer dizer, contra os Marillions, já que é um general da guerra contra eles. Iflar, o príncipe coroado. Bom, talvez do conselho da realeza Mypidian, o Iflar seja o que está ainda mais alto. No desenho, o príncipe Mudino aparece mais como um líder. O Iflar aparece só numa cena mesmo, quase como um easter egg. Mas talvez seja ele que ocupe o posto mais alto dos Mypidians, pelo menos até o rei voltar. Os status dele são bem ruinzinhos, exceto velocidade, a energia dele também é baixa, ele possui apenas um elemento, mas os efeitos dele são muito bons. Invisibilidade surpresa, que é ok, um strike 20, que é muito bom, além de ser inalvejável por natureza, o que já é bem efetivo contra burn, contra remover elementos usando o alvo e efeitos do tipo. Só pode ter uma cópia dele, ele é leal, mas é uma carta que vale a pena. Muitos decks de strike usam ele e não é ruim não. Marquis Darini. Esse apareceu bastante também na animação, desde o começo. Os status dele não são lá grande coisa, exceto sabedoria, a energia também é baixa, possui os elementos fogo e ar, e ele tem um efeito de suporte, que as suas criaturas com invisibilidade causam 5 de dano extra no seu primeiro ataque. É uma carta unique e não é tão usada hoje, apesar de ter um efeito de suporte bom, porque apareceu uma versão muito melhor dele, que ainda vai aparecer aqui no vídeo. Mas o interessante é que ele não é loyal, então criaturas com invisibilidade de outras tribos receberiam o bônus dele. Naina, tanto a sua versão inicial quanto a versão rebelde de Halpasak. As duas são Royal, sendo que a segunda, além de Royal, também é Minion. A primeira Naina é a mais comum e talvez a mais forte. Ela tem o efeito de trocar, no caso, tirar um Music Counter de uma criatura e colocar em outra. Pode ser uma criatura do seu baralho ou do oponente. Isso pode ser muito bom para você gerar recurso para criaturas que podem gastar, ou então para você zoar o baralho do oponente. Então por isso que ela é bem presente em diversos decks. Enquanto que a segunda versão também é um suporte legal. No início do seu combate, você pode fazer uma criatura sua ganhar um contador, se ela não tiver nenhum, e o oponente também. Ou se ela estiver brainwashed, cada jogador sacrifica um Music Counter de alguma criatura que ele tem. Geralmente ela é mais usada como efeito regular em alguns decks. O Waiki, esse é o Marquis Darini melhorado, além de ter os mesmos elementos, mais energia, pode jogar um Mildic,
tem status um pouco melhores em velocidade. Ele também tem o efeito de suporte, de um strike, e o suporte de mais velocidade. Ele também consegue proporcionar mais velocidade para as criaturas que possuem invisibilidade, o que funciona muito bem. Além de ter ar 5, então ele é um lutador que vale a pena colocar no deck. E também não é Unique, como o Marquês Darini. Dá para você colocar 2 ou Ike. Príncipe Mudino, tanto a versão comum quanto a versão campeão da guarda. Esse também apareceu muito na animação. A gente pensa que ele é o rei Mypidian, alguma coisa do tipo, enquanto está assistindo. A carta de Dawn of Perrin não tem status muito bons, exceto sabedoria, tem uma energia baixa, nenhum elemento. Pode jogar um Mildic, mas tem um Strike 20, o que para a época era bom. Apenas isso. E é uma carta Unique. Enquanto a versão campeão da guarda também é Unique, já tem status um pouco melhores em coragem e velocidade, mais energia, elemento ar e o efeito de que Mypidians que você controla tem invisibilidade surpresa, o que inclui ele mesmo. Então é uma carta que pode ser interessante de colocar em algum deck, sei lá, mas não é tão comum, não é tão popular, apesar de ser uma estratégia que funciona. Hasbima Darini. Como o sobrenome sugere, esse cara é irmão do Marquês Darini, também é um Royal, também tem um papel de importância na tribo. Ele foi líder de um pelotão que foi mandado para tirar o Irhun Kalin durante a invasão, mas não deu muito certo. O Irhun Kalin escravizou ele e o pelotão inteiro. Bom, os status dele não são lá grande coisa, exceto com velocidade. A energia dele é ok, é legal. Não pode jogar nenhum Mildic, é zero Mildic Counter. Elemento terra. E os efeitos dele, a habilidade regular dele é invisibilidade surpresa, que é bom. Strike 10, também é legal. E terra 5. Então ele é um Mypidian que puxa mais pro elemento terra. Enquanto a habilidade Brainwashed dele é negar a invisibilidade. Então ele realmente virou inimigo dos Mypidians quando foi escravizado. Esse efeito não é tão bom porque o Headmaster Ankidia existe e ele impede que a invisibilidade seja negada ou removida. Ele não é um lutador bem ruim, só que sei lá, o elemento terra para os Mypidians não é tão popular assim. Geralmente tem lutadores melhores para colocar no deck. Então é só por conta disso que ele não é tão rodado. E Tafial, a versão comum e a versão Caçador da Cótica. Ele é o arqueólogo de Perim, da tribo Mypidian. Tem um papel bem importante para o último arco de Chaotic, que exibiu, que é a Cidadela. Foi meio que por conta da placa que ele escavou que conseguiram erguer a Cidadela. O Tafial regular tem o efeito de que os ataques, se você já tiver um ataque com o mesmo nome no seu descarte que o ataque que você está usando, esse ataque causa mais 5 de dano. É uma carta Unique, tem 2 contadores. Ele está no Starter Deck Mypidian e em alguns decks vale a pena utilizar. É um efeito bem útil, especialmente no late game, quando já tem muita carta no seu descarte. E se você jogar uma carta com o mesmo nome, mais dano. O segundo Tafial também tem elemento terra e tem o efeito de que gastar esse elemento, você descarta uma carta e pode puxar de volta uma carta do descarte. Se você tiver no caso, se for o mesmo custo de montagem. Se você descartou uma carta de custo 1, traz de volta uma carta de custo 1 ou 0. E é mais ou menos essa linha. Se você não fizer isso, você só compra uma carta. O que também é um suporte interessante, só que tem menos contadores. Esses são todos os Royal. Vamos falar agora das cartas suporte. O Gafatra, que é uma fera da guerra, que além de ser um suporte para os conjuradores, já que ele tem Defender dele, também tem o efeito de que qualquer dano que não seja de ataque que foi dado aos Royals adjacentes é dado ao Gafatra. Então, por exemplo, um burn para algum Royal que esteja do lado dele vai ser causado nele. Reckless também, um rebote tipo levitar, qualquer dano que não seja de ataque é dado ao Gafatra. Então já é algo interessante para um suporte, mas quase ninguém lembra disso e quase ninguém chega a usar esse efeito. Como, que não é bem um suporte, mas ele é mais um anti-royal, além de ser uma carta Dania muito boa, ter os efeitos de invisibilidade surpresa e poder se mover para qualquer espaço adjacente, pagando um contador. Ele também tem o efeito de que, se ele está em combate contra um royal, ele ganha um strike 20.
Poucas vezes dá para usar esse efeito, dependendo do deck que você está enfrentando, mas é um efeito que prejudica, se você cair contra um Owike, por exemplo. E, claro, o melhor suporte para Royals, um dos melhores Mypedians do Chaotic, Malvadine e o Arauto do Rei. Além de possuir status muito bons de coragem e velocidade, uma energia lá em cima no teto e um contador, o Malvadine tem um Strike 10 e se você controla um Royal, ele tem Defender e Ar 5. Criaturas com Defender são bem raras para os Mypedians. Existe que eu estou lembrando agora só o Malvadine e o Gafatra, e eles são muito bons. E ainda mais com o Royal, que é bem popular, o Malvadine pode ser usado com Naina, com o Owike, com o Grand Kai e até mesmo com o Bilkian. Então, se você usa um Royal, você pode usar o Malvadine. Se você quer usar o Malvadine, ponha um Royal no seu deck. Essa carta e esse subtipo se complementam muito bem. E esse é o vídeo de hoje, falando sobre os Royal, a Realiza Mypedian. Se gostou do vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo. Vou dar sequência a essa série de vídeos que ainda falta bastante para acabar. E é isso aí. Aguarde o próximo vídeo e até a próxima.